Olá, meu nome é Pedro, eu sou daqui da cidade do Rio de Janeiro, sou um jovem católico e participo na paróquia de São José Operário, aqui no Vicariato Oeste, Forania 2. E a minha ideia de fazer esse vídeo é porque alguns amigos conversaram comigo sobre a gente poder falar sobre a nossa fé, sobre a doutrina, porque tem muitas coisas que ficam um pouco não muito claras, e assim, não que eu tenha algum conhecimento muito grande sobre as coisas, mas à luz do que ensina a igreja, eu queria falar sobre alguns pontos, podendo ajudar de uma forma simples, tentar alcançar um pouco mais a juventude sobre alguns pontos. E aí eu conversando com a minha amiga Paula, ela falou que tinha câmera, a gente resolveu tentar gravar aqui. E como essa semana agora o Papa Bento XVI fez 86 anos, no dia 16, eu decidi fazer um vídeo sobre o Papa, sobre a pessoa do Papa. Foi a primeira ideia que a gente teve. E para fazer isso, eu pensei em tentar falar sobre essa questão do primado de Pedro, quem é São Pedro, quem é o Papa, porque essa primazia de São Pedro, para a gente poder entender a realidade dos nossos papas agora, porque com a renúncia de Bento XVI, uma coisa que já não acontecia há 6 séculos atrás, foi a última vez que aconteceu, Então é uma novidade pra gente, uma coisa muito nova. E tem uma série de rumores que estão acontecendo aí por causa do Papa Francisco. Aí eu queria tentar pontuar isso de uma forma que pudesse ajudar a tentar esclarecer essa questão. Bem, sobre o primado de Pedro, o que a gente precisa entender é que São Pedro ele tem uma realidade toda especial, diante da Bíblia, diante da pessoa de Jesus Cristo. São Pedro ele tem uma realidade bem diferente da dos outros apóstolos. Começa pelo seu nome, Simão Bar Jonas, Simão, filho de João, que tem o seu nome mudado para Pedro, Se a gente for analisar na Bíblia, Deus, não vou dizer Jesus porque não era a pessoa de Jesus, apesar de Jesus já estar lá, mas Deus só muda o nome de alguém quando tem uma missão, um significado muito importante para essa pessoa, Você vê Abrão virando Abraão, Você vê Saulo se tornando Paulo, Dessa forma você tem lá em Mateus 16, versículo 17 e 18, onde ele diz: Feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi o homem que te revelou isso, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Por isso, a partir de hoje, não te chamarás mais Simão, e sim Quefas, Pedro, e sobre esta pedra, sobre este Pedro, eu construirei a minha igreja, Alguns dos nossos irmãos evangélicos costumam fazer umas interpretações das mais variadas a respeito disso. Uns dizem que Jesus teria dito: tu és Pedro, mas sobre esta pedra aqui, mais sobre essa... Não, Jesus não disse isso. Tu és Pedro e sobre esta pedra, Porque não é pedra que deriva de Pedro, não é Pedro que deriva de pedra, mas pedra que deriva de Pedro. A palavra Pedro, rocha, ele não tem um gênero sendo usado ali, Ela está sendo uma palavra nominal, Então ele muda o nome justamente por isso, nesse significado de fortaleza, de rocha, de fundamento, de alicerce, Por isso que Jesus muda o nome de Simão para Pedro. E aí, nesse contexto, tem diversas passagens no Evangelho onde Jesus confirma isso, Tem uma passagem que Jesus diz a ele assim:
em João, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros me amam? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Jesus pergunta mais uma vez e Pedro se entristece. Porque se um judeu pergunta 3 vezes uma coisa para alguém, é como se ele não estivesse duvidando, como se ele não estivesse acreditando em alguém. E Pedro se entristece e Jesus responde a Jesus, né? Ele diz assim: Senhor, sabes tudo de mim, bem sabes que te amo. E Jesus diz: então, cuida das minhas ovelhas, né? Outra vez, Jesus diz a Pedro, diz assim: Simão, Simão, 3 vezes Satanás pediu permissão para vos peneirar, mas eu rezei por ti, para que a tua fé não desvaleça. Olha o interessante do que Jesus diz, né? Olha o pronome. Pediu para vos peneirar, mas eu rezei por ti. Ele pediu para peneirar todo mundo, mas eu rezei por ti, para que a tua fé não desvaleça e tu, por tua vez, confirmes teus irmãos. Ou seja, é em Pedro que está fundamentada toda a fé dos outros 11 apóstolos. É em Pedro. O Satanás queria peneirar todos, mas foi por Pedro que Jesus rezou. Foi por Pedro que Jesus orou. Então, nessa realidade, a gente entende a importância de São Pedro, né? A autoridade que São Pedro tinha e a autoridade que São Pedro tem até hoje. Né? A importância que São Pedro tem até hoje. Conta que, numa passagem, já no início da Idade Média, o Papa São Leão Magno, ele estava em Roma e tinha um imperador que estava conquistando toda a Europa e ele ia invadir Roma, e chegaram avisando em Roma para que o Papa fugisse, e que fugisse com seus exércitos e tudo mais. E quando avisaram ao Papa, o Papa disse que não. O Papa Leão, ele se paramentou todo, botou a dalmática, botou casula, botou a coroa papal, pegou seu báculo e foi andando sozinho encontrar esse imperador. Quando ele encontrou o imperador, ele conversou lá com o imperador, e o imperador desistiu e foi embora e deixou Roma em paz, né? E aí os historiadores dizem que quando perguntaram a esse imperador o que aconteceu, ele disse que não foi nem só daquele Papa que eu tive medo para poder não invadir Roma, mas eu vi atrás dele um outro homem, com uma barba branca, reluzente, uma espada numa mão e uma chave na outra, que me dizia só com o olhar que se eu não obedecesse aquele homem, ele mesmo cortaria minha cabeça, né? Ou seja, aquele imperador, ele viu um homem atrás daquele Papa, que seria São Pedro, né? A autoridade petrina, né? Para defender o seu rebanho, defender a sua igreja, defender a sua casa, defender a Roma eterna. Então, o Papa tem essa função de liderança, de pastor, de chefe supremo da igreja. É por isso que eu digo isso, né? Em meu nome, em nome da juventude do Rio de Janeiro, que nós temos essa fidelidade tão grande ao Papa, esse amor tão grande, filial, né, ao Santo Padre. E nesse contexto acontece que Bento XVI é eleito Papa, o Cardeal Ratzinger, né? Cardeal Ratzinger é eleito. Eu queria falar sobre ele, da minha relação, né, com o Cardeal Ratzinger. Eu já enquanto adolescente
acompanhava alguns dos trabalhos dele, né? Já tinha lido alguns documentos que ele tinha ajudado a realizar, já tinha lido alguns livros e sempre tive muita simpatia por ele, pela sua forma de ensinar, pela sua sabedoria, né? Um grande teólogo. E ele acompanhando o Papa João Paulo II, eu já o conhecia desde então. E quando o Papa João Paulo II morre, eu me lembro até hoje, eu estava numa reunião do grupo jovem na paróquia, e o padre Vitorino, né, que é o meu pároco, ele chegou lá na reunião, a gente estava fazendo uma oração pelo Papa, e o padre Vitorino foi lá avisar que o Papa havia falecido, né? Pra gente foi um choque, porque a gente nunca havia passado por uma transição papal, a gente nunca tinha visto a sede vacante, né? Nunca tinha visto o trono de Pedro vazio, pra gente foi um choque isso. E eu tinha então na época 17, ia fazer 18 anos, quando o Papa João Paulo II morreu. E aí então é eleito o Papa Bento XVI. E aí a mídia, como sempre, né, a Globo e seus derivados, em todas as suas mídias possíveis, em todas as formas que ela tem de alcançar o mundo, começou a fazer uma propaganda de que o Papa era nazista, de que o Papa era defensor de Hitler, e não sei mais o que, não sei o que lá, e o mundo estigmatizou Bento XVI como sendo esse Papa nazista, esse monstro que eles criaram, né? Mas alguns pontos são necessários de se falar. Você imagina um menino que nasce em 1927 na Alemanha, né? Cresce, vira adolescente, jovem, na Alemanha, ele faz parte da juventude hitlerista. Quem aqui já tiver visto, quem aqui já tiver lido o livro A Menina que Roubava Livros, vai poder entender mais ou menos como essa coisa é a juventude hitlerista. Você não tem escolha, você é alemão, a escola da Alemanha é a juventude hitlerista, né? Então se eu pego uma foto de Joseph Ratzinger, adolescente, com o uniforme da juventude hitlerista, eu não posso querer entender que ele é nazista simplesmente por isso. Fora outras mentiras e outras criações que fizeram, pegaram uma foto do Papa, ainda enquanto padre, celebrando a missa, colocando as mãos sobre as oferendas para realizar. E aí quando ele estava com as mãos assim, cortaram esse lado da imagem, ele estava com só essa mão aparecendo, dizendo que estava fazendo uma saudação Heil Hitler, que são tentativas desesperadas de Satanás para tentar abafar a igreja. Então, Bento XVI ele nasce nesse contexto, né? Um Papa que foi odiado, né, por aqueles que não eram católicos, mas que foi muito amado por aqueles que eram católicos. Isso eu digo por mim, porque a minha formação enquanto homem, né, ela foi dada já por Bento XVI. Porque quando eu fiz 18 anos, quando eu entrei na fase adulta, quem foi eleito Papa foi ele, né? Então eu tenho por ele uma admiração muito grande, um amor muito grande, né? Um amor filial, né? E eu fiquei muito... Todos nós ficamos, né? Quando recebemos a notícia de que ele renunciaria. Eu particularmente, quando o meu amigo Eduardo me ligou de manhã cedo, falou: Pedro, liga na Globo, o Papa renunciou. Eu falei: como assim? Não estava acreditando naquilo, né? E quando eu vi a notícia, o Papa tinha renunciado. E eu tinha escrito e colocado no Facebook há um tempo atrás uma carta. Eu já tinha escrito, ainda não tinha colocado. E eu concluí a carta depois e coloquei no Facebook uma carta de agradecimento a Bento XVI, né? Por isso, eu já tinha falado com alguns amigos há um tempo que eu queria fazer essa carta uma carta de apoio a Bento XVI, né?
E preciso dizer que eu fiquei um pouco triste, né? E me sentindo um pouco culpado, né? Pensando o que poderia ter acontecido se eu tivesse rezado mais pelo Papa. Será que ele teria tido mais força? Será que não faltou de mim mais oração, mais sacrifício, mais piedade da minha parte? Então a gente fica, né, como crianças desesperadas, né, pedindo que o pai não fosse embora. Mas como adultos nós aceitamos e obedecemos à vontade do Papa Bento XVI. Ele que viveu uma vida inteira dedicada a Deus, dedicada à Igreja, e foi tão obscurecido, né? Viveu à sombra de um grande Papa, como foi o Papa João Paulo II, um Papa carismático, um Papa que foi ator na sua juventude, um grande sociólogo, um Papa que sabia lidar com as multidões, um Papa que sabia como chegar e como receber os chefes de Estado. Bento XVI ele vem naquela figura simples, aquela figura singela, calada, silenciosa, né? E as pessoas têm uma visão um pouco errada, né, sobre Bento XVI, que justamente por causa da mídia, as pessoas acham que o Bento XVI ele seria autoritário, ele seria mandão, essas bobeiradas que a mídia coloca pelo mundo afora. Mas se você parar e comparar, parar para analisar, né? Se você for comparar o pontificado de João Paulo II com o de Bento XVI, você percebe que, vou dar um exemplo claro, né, disso, a encíclica Redemptionis Sacramentum, né, o sacramento da redenção, escrita por João Paulo II para combater os abusos litúrgicos que haviam acontecido depois do advento do Vaticano II, não por conta do concílio, mas por conta de um mau uso que alguns padres, alguns bispos, infelizmente, fizeram disso. Fizeram do Vaticano II. E João Paulo II ele escreve essa encíclica para combater. João Paulo II ele é muito mais incisivo do que Bento XVI. Ele é muito mais direto, muito mais autoritário do que João Paulo II. E Bento XVI ele vem à sombra dessa imagem midiática, né, de João Paulo II. Então, quando Bento XVI assume seu pontificado, ele fica à sombra desse Papa carismático, esse Papa grandioso que era o Papa João Paulo II, e era realmente um grande homem de Deus, o beato João Paulo II, e ele fica com essa imagem. E agora, com sua renúncia e a posse do Papa Francisco, acontece novamente uma espécie de comparação, né? O Papa Francisco ele pede aos fiéis que rezem por ele. O Papa Francisco ele vai no ônibus junto com os cardeais embora. O que eu queria pedir a vocês era que é sim muito bonito que o Papa ele queira ser humilde, ser pequeno, mas o que estão fazendo, tem uma certa parcela da população que está tentando colocar Bento XVI novamente como um Papa arrogante, um Papa autoritário. Não é porque o Papa decide andar de ônibus que o Papa que anda no Papa móvel está errado, né? Não é porque o Papa ele tem gestos de humildade que o outro Papa, né, o Papa Bento XVI, não teve. Humildade maior do que Bento XVI teve ao renunciar ao ministério petrino, a gente dificilmente vai encontrar. Então, eu espero que com o Papa Francisco, a gente não crie tantas expectativas e
comparações que o povo vem fazendo, que a mídia vem fazendo. Eu peço a você, irmão católico, que não façam esse tipo de comparações. Né? Esperemos ansiosamente, obedeçamos ao Papa Francisco, legitimamente eleito, prestamos-lhes nossa obediência total e nossa fidelidade total, nossa adesão completa ao seu ministério petrino, e rezemos sempre por ele e pelo Papa Emérito, o Papa Bento XVI, né, para que o Papa Bento XVI continue seu trabalho, né, vivendo a sua vida pequena, e que o Papa Francisco consiga levar a Igreja ao caminho do céu. Novamente, esperando, rezando, sendo obediente.